Bom, a gente também tem as abordagens baseadas em características. Então, são então as abordagens que usam, né, baseado em conteúdo, né, usam informação lá, metadados, tá? Então, são exibidas características que estão ligadas com o perfil do usuário. Então, se você sabe o que o usuário gosta, que tipo de metadado, né, desperta o interesse do usuário, você pode pegar metadados dos itens que você está recomendando, que tem, né, lá no perfil do usuário, e mostrar isso para o usuário, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o mesmo trabalho lá, né, de Herlocker, né, de 2000, tá? Ele também mostrou uma explicação baseada em tags, tá? Que é um tipo de metadado, né? E você pode, por exemplo, mostrar algo mais visual assim, né? Que engloba, por exemplo, a similaridade aqui de um usuário com o outro, é, que a similaridade de um item com o outro e também o usuário também em relação com as características que despertam o interesse dele, tá? Também você tem aqui desse lado recomendações baseadas em como que o sistema, né, acha que você gosta dos seguintes aspectos, tá? Então, por exemplo, você coloca de um lado aqui qual que é a relevância de cada um desses aspectos para um item que foi recomendado para o usuário. E aí você tem aqui desse lado as tags, né? E aqui o quão relevante é essa tag para aquele item que está sendo recomendado. Isso você pode extrair, por exemplo, usando uma abordagem TF-DF, tá? TF-DF, que é uma métrica lá que pondera, né, termos lá, a importância, né, de termos dentro de um documento, tá? E bom, e aí você tem do outro lado as preferências, né, o quanto que o usuário tem interesse em cada uma dessas tags, tá? Então, e aí o usuário visualizando, né, uma coisa com a outra, ele consegue ter uma decisão melhor, né, se aquele item é relevante para ele ou não, né? Desse lado, a gente também tem abordagens que usam esse tipo de visualização. Então, você pode ter, por exemplo, o, esse gráficos de radar que chama, né? Então, você tem aqui as características, né? E aí você tem uma plotagem, tá, do usuário-alvo, que no caso aqui é o que está em vermelho, né? Que é esse gráfico aqui, né? E o item, os dois itens que está associando, né, com o usuário, tá? Então, por exemplo, aí o item da cor azul, né, que é o item um, ele está mais próximo desse perfil do usuário do que o item 2, né? E aí isso aí seria um tipo de explicação. Desse outro lado aqui também você tem aqui o que está em vermelho, é o perfil do usuário, quanto que ele gosta de cada uma dessas características. E a gente também tem aí como o item um é o mais próximo desse perfil, tá? Eu não gosto muito dessa abordagem, fica meio confuso, né, de você enxergar, mas enfim, ela também foi proposta aqui por esse autor em 2018, né? É um trabalho mais atual, tá? A gente também tem baseadas em sentenças textuais. Então, elas utilizam os textos que são produzidos pelos usuários, como as revisões, posts, sumários, né? E isso para criar as explicações, tá? Elas podem ser baseadas em aspectos ou em sentenças. O que é aspecto e o que é sentença? Bom, sentença é uma frase, tá? São frases que você identifica lá no seu texto, né? E um aspecto é algum assunto que está sendo falado naquele momento por um usuário. Então, por exemplo, se você tem uma revisão lá de uma câmera fotográfica normal, o usuário ele pode estar falando da lente, da qualidade da imagem, né?
E aí, por exemplo, da qualidade da imagem, ele pode ter uma ou mais sentenças falando só da qualidade da imagem. Ah, se ele está lá fazendo uma revisão de um hotel, por exemplo, que ele se hospedou, então ele pode falar uma ou duas frases falando, por exemplo, da localização daquele hotel. Né? Então isso é aspecto, né? A localização, qualidade da imagem, tá? Então isso depende, lógico, do domínio. E é um assunto, né? É um tópico que o usuário está falando naquele momento, e aí para isso ele usa uma ou mais sentenças, tá? Então por isso que falei aqui, né, que as abordagens elas podem explorar em nível de sentenças ou em nível de aspectos para processar esses textos para gerar as explicações. Então, baseadas em aspectos, são semelhantes às abordagens que usam as características, embora os aspectos não estão diretamente presentes na descrição do item ou no perfil do usuário. Isso aqui, na verdade, é extraído da revisão, né? Então, assim, você pode ter, por exemplo, uma câmera fotográfica, você pode ter lá, tipo, a quantidade de megapixels da câmera, só que a qualidade da imagem não está escrito lá na especificação da câmera. Isso daí vai ser percepção do usuário, né? O usuário que vai falar se a qualidade da imagem é boa ou não. Né? Lá na especificação vai ter lá megapixel, vai ter resolução, né? Mas assim, não quer dizer que a qualidade é boa, tá? E as baseadas em sentenças podem utilizar templates ou então pode até usar redes neurais para gerar o texto automaticamente, tá? Não sei se vocês já viram abordagens aí de redes neurais profundas que conseguem gerar texto automaticamente, tá? Então até tem aqui esse exemplo, né? Ó. Isso aqui é um texto que foi gerado por uma rede neural. Lógico que ela foi treinada, né, com milhares e milhares de textos, tá? E aí ela consegue identificar a relação das palavras, a ordem das palavras, e aí inclusive parte do significado, né? Parte da semântica. E aí ela gera um texto automaticamente como esse que está aí, como uma explicação para o usuário, tá? Então, se vocês quiserem, tem esses dois autores aqui que propuseram, tá, abordagens de redes neurais do tipo LSTM, né, que é Long Short Term Memory, é um tipo específico de rede neural que usa informação temporal, né, dos atributos, tá, para poder gerar o texto. Mas em abordagens mais simples, a gente tem, por exemplo, baseadas em templates. Então, isso aqui seria um tipo de template. Tá? Então, e aí você vai substituir o que está aí, feature, por algum atributo, alguma característica do seu produto. Tá? Você pode também criar nuvens de palavras. Então, isso aqui é bem interessante, né? É bem atual, né? Você mostrar uma nuvem de palavras para isso aí é baseado em Bag of Words, né? Então, se você tem lá uma abordagem Bag of Words, quer dizer, se você não tem a sequência das palavras mais, você só tem lá uma listagem de todo o teu vocabulário, de todas as palavras que aparecem lá no texto, você pode, por exemplo, gerar uma word cloud como essa, onde os termos mais relevantes, né, com uma maior ponderação, vão aparecer mais destacado ali na word cloud. Tá? Então, por exemplo, view, BF, TV, né, são palavras mais relevantes. E aí o usuário, ele olhando essa nuvem de palavras, né, ele pode, por exemplo, falar assim, legal, né, por exemplo, aqui desse lado, é uma recomendação de quartos de hotéis, né, ou serviços, né, revisões de serviço do hotel, né. Então, pode falar, provavelmente todos os quartos têm TV, né? Então a maioria dos usuários nas revisões estava falando que tinha TV no quarto, né? Ou que tinha cadeiras, né? Enfim. E aí tudo isso vai ser processado e vai gerar uma nuvem como essa e os termos mais relevantes vão ser destacados ali para você.
né? Ou para o usuário, né? Tá? Explicação visual, né? Então elas utilizam imagens para fornecer explicações de produtos recomendados. Então, assim, são pesquisas bastante incipientes, tá, nessa área, mas vale a pena destacar, né? Então, por exemplo, se você está lá num sistema de recomendação de roupas, né, no domínio fashion, você vai recomendar lá uma blusa, tá? É, e aí você pode, por exemplo, destacar, né, de alguma forma, algum detalhe na roupa para o usuário, tá? Ou você pode também casar, né, a explicação visual com o textual, que é o caso, por exemplo, daqui, né? Então você tem a roupa recomendada, né? Blusa também, e aí pode estar falando aqui, por exemplo, o bolso, né? O colar, né? Daí ó, as revisões falam bem, né? Desses tipos de, né? Do colar, por exemplo, né? E aí automaticamente isso já é destacado lá na imagem para o usuário já olhar também, ah, beleza, né? A pessoa falou bem aqui do colar, e então ou gola, né? Na verdade é a gola aí da roupa, e, e destacar ali na imagem para o usuário já ver, né, o que o outro cara estava falando, né? Tá? Bom, a gente tem também explicações sociais. Então, assim, é similar às explicações baseadas em usuários relevantes, tá? Porém, neste caso, o usuário conhece esses outros usuários, tá? Então, é assim, é em rede social. E aí você usa, né, as amizades, né, do usuário para poder explicar alguma coisa. Então, aqui no caso do Netflix eu já falei para vocês, né, que é baseado lá no Facebook, tá? Aqui também, ó, eu tenho, por exemplo, eu recebi uma recomendação do Pyong Lee, né, um YouTuber ali, e aí aqui embaixo apareceu para mim, quem que gostou desse vídeo dele, né? Então, aqui você tem, por exemplo, pessoas que estão na minha rede social, né? Então, falar, esses usuários aqui, tantos usuários, inclusive esse que você conhece, gostaram ou deram like nesse vídeo, né? Ou até mesmo aqui, por exemplo, em recomendação de amizades, também quando você tem lá, tipo, quantos amigos em comum você tem com essa pessoa que eu estou te recomendando para você criar a amizade, né? Então também é um tipo de explicação, né? E aí, por exemplo, quando você olha ali quais esses amigos, né, são em comum entre você e essa que você tá recebendo a recomendação, você também pode ter aqui a lista de amigos, né, seus que também são amigos daquela pessoa, tá? E aí isso pode até ajudar você a identificar o porquê que eu foi recomendado essa pessoa, né, ou da onde eu conheço essa pessoa, né? Tá? Então isso ajuda o usuário a entender, né, o porquê daquela recomendação. Bom, falando um pouquinho agora do back-end, então a gente tem os modelos de recomendação explicável. Elas são, hoje em dia, são bastante populares no sentido de serem baseadas em modelo, tá? Então, assim, ambas, a recomendação e a explicação, são providas por um único modelo, né? E aí a gente tem fatoração de matrizes, Factorization Machines, modelagem de tópicos, aprendizado profundo, grafos de conhecimento, entre outras também. Então, por exemplo, modelos de fatoração explicáveis, o principal problema dessa abordagem é que aquelas matrizes usuário por fator latente, item por fator latente, possuem essas dimensões latentes, né? Quer dizer, você não conhece, né, o que quer dizer cada uma desses fatores. E como eu falei anteriormente, né, aquele artigo lá do Zeng, né, de 2014, ele foi um dos pioneiros ali para poder
identificar ou tentar casar, pelo menos, né, esses fatores latentes com aspectos explícitos, tá? E aí ele tem a figurinha ali que ele explica, né, toda essa abordagem, tá? Eu não vou falar, né, explicar ela aqui, mas assim, se vocês quiserem, pode dar uma olhada no artigo, ou até mesmo dar uma olhada aqui no caption da figura para poder pelo menos ter uma ideia aí de como que é feito isso, tá? Uma outra abordagem é a modelagem de tópicos, tá? Então, como eu falei antes, assim, a gente tem revisões que as abordagens elas podem se basear em sentenças extraídas das revisões ou elas podem se basear nos aspectos extraídos das revisões. Então, daí eu expliquei o que é aspecto e o que é sentença. E aí esse aspecto, gente, na verdade é um sinônimo para tópico, tá? Então quando você fala em tópico, pode ser um assunto também que está sendo discutido lá numa revisão, né, num texto, tá? Então assim, modelagem de tópicos é um método não supervisionado capaz de agrupar automaticamente termos e frases em grupos. Então assim, se você tem lá um monte de texto numa revisão, por exemplo, de um produto, essa revisão vai estar falando, essa frase aqui fala da qualidade da imagem da câmera, essa outra parte aqui também fala da qualidade, essa outra também fala da qualidade, essa outra também fala da qualidade. E isso assim, pode ser de uma única revisão, pode ser de várias revisões, tá? Que você concatena, né? O que a modelagem de tópicos faz? Ela vai pegar essa frase, essa frase, essa frase e essa frase, vai juntar elas todas num tópico, tá? Um tópico aqui, quer dizer, um monte de conteúdo que trata do mesmo assunto, tá? Bom, e uma vez que você faz isso, né, aí você consegue, por exemplo, fazer uma sumarização, né, de todos esses textos aqui e gerar, por exemplo, uma frase única que vai ser a explicação relacionada com aquele tópico, né, tá? Bom, aí trabalhos nessa área procuram associar os tópicos extraídos dessas revisões com os fatores latentes do modelo de recomendação, né? Então, também, de novo, tenta relacionar esses tópicos com aquela matriz de item por fator. Tá? Então, essa matriz aqui ela vai ser aprendida. Então, dado um item, você tem aquelas informações relacionadas com todos esses fatores latentes. E aí, o que essas abordagens tentam fazer? Falar, se eu tenho essa informação aqui desse tópico, por exemplo, qualidade da imagem, ela tenta identificar qual desses fatores aqui é aquele relacionado com a qualidade. Tá? Então vai tentar identificar, casar, né, uma coisa com a outra. Tá? Então assim, uma coisa é isso daqui que é gerado pela fatoração de matriz. Você vai ter fatores que são desconhecidos, você não sabe o que quer dizer. E do outro lado você tem revisões feitas daquele mesmo produto. Então esse produto aqui, né, que está destacado, é o mesmo que está sendo que tem as revisões associadas a ele. Então você tem as técnicas que vão extrair os tópicos desse mesmo item, pode aplicar análise de sentimento, pode fazer, né, diversos processamentos, e aí essas abordagens vão tentar casar, falar assim, mas qual que é o fator latente lá na minha matriz de item por fator que está relacionado com esse tópico específico, né? Tá? Então, aí, né, vários autores tentam fazer esse tipo de matching, tá, entre uma coisa com a outra, porque uma vez que você consegue identificar quais são esses fatores latentes, é mais fácil de você explicar depois, né? Você consegue aplicar uma abordagem de fatoração de matriz para gerar recomendação. Uma vez que você sabe o que quer dizer cada fator latente, é fácil você explicar, né? Pega os fatores de maior peso e fala, estou te recomendando esse produto porque você gosta aí
dá importância para a qualidade da imagem, por exemplo. Ou, a qualidade da imagem é um ponto importante aí desse item, tá? Bom, você também tem modelos baseados em grafos, tá? Então você pega lá grafos de conhecimento, ah, e aí você consegue associar diversas informações da sua base de dados. Então, por exemplo, você vai ter usuários, você vai ter os itens, e você vai ter os aspectos, tá? Ou os tópicos, né? E aí você consegue correlacionar uma coisa com a outra e inferir informação ali, né? Coisas que vão ligar uma coisa com a outra, né? E aí você consegue depois apresentar uma explicação, tá? Então, são muitos relacionamentos usuários, usuário ou usuário-item podem ser representados por grafos, né? Isso especial em redes sociais, né? É bastante útil isso, tá? E aí é possível gerar explicações com base nessas abordagens aí de aprendizado em grafos, tá? E então esse exemplo aqui desse autor, né, de 2015, ele usa esse grafo aqui, né, que é tripartido, tá? Tem 3 tipos diferentes de informação. Então você tem usuário, item e aspecto, né? Ele faz um ranqueamento dos vértices para recomendação personalizada e a explicação é por meio dos aspectos melhor ranqueados, tá? Bom, você tem modelos baseados em aprendizado profundo, que é um mundo completamente profundo, né, de abordagens, tá? Então, assim, redes neurais convolucionais, redes recorrentes, né, mecanismos de atenção, um monte, tá? Tem um monte de redes diferentes que são usadas. Eles conseguem gerar tanto explicação, como recomendação, como ranqueamento, como gerar texto automaticamente, tá? Então tem para tudo quanto é gosto, tá? Então assim, infelizmente não dá para a gente ver tudo, né? Aqui só tem um exemplo, tá? Desse autor aqui, que ele faz uma modelagem de preferências dos usuários usando uma CNN, tá? E ele usa esses mecanismos de atenção para aprender pesos relacionados com os termos importantes de um texto. Então, imaginando que você tem um texto aqui, né? A rede consegue identificar termos que são do interesse do usuário ou que despertam o interesse do usuário, tá? E aí eles pegam esses termos relevantes e geram a explicação, tá? Relacionados com grafos, tá? Então, os grafos de conhecimento são bases de dados estruturadas de uma maneira semântica, que permite fazer associações e buscas eficientes, né? Então aqui eu até coloquei essa figura aqui que a gente chama de web semântica, tá? Web semântica, que dentro você tem uma área que é chamada Linked Open Data, tá? Data. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem a DBpedia. O que é essa DBpedia, né? Toda a Wikipedia, ela foi estruturada de uma maneira usando uma linguagem específica, né? Para estruturar realmente, né, as informações, né, de cada página mesmo lá da Wikipedia. E aí eles geraram e criaram essa DBpedia aí. É uma ontologia, tá? É uma rede, né, que relaciona termos ou conceitos, né, com outros conceitos, enfim, atributos, tá? A gente tem diferentes redes também, né, ou diferentes grafos. Então, DBpedia é só uma, aí a gente tem um monte de outras, né, bases que podem ser usadas, você pode relacionar uma coisa com a outra, tá? Então, isso tudo aqui pode ser utilizado, lógico, né, para também gerar explicações para os usuários, né? Então, tem a DBpedia, a Wikidata, a WordNet, GeoNames, Google,
Amazon, tá? Então todos os grafos de conhecimento, né? E aí você, por exemplo, consegue identificar, você tem lá São Carlos, né? Então São Carlos, você vai ter identificado lá que São Carlos é uma cidade que tem tantos mil habitantes, que está localizado na latitude X, longitude Y, que tem clima de tal forma, né? Que as cidades próximas é essa e essa e essa. E aí você tem um monte de informação relacionada com São Carlos. E aí você vai ter uma associação de São Carlos com, por exemplo, prefeito, né? Então, quem que é o prefeito de São Carlos? Então, você vai ter uma relação entre São Carlos e a pessoa prefeito de São Carlos. Aí essa pessoa prefeito vai ter as informações dela, né? Partido, vereadores, enfim. Aí você pode ter um monte de coisa, tudo relacionado, tudo ligado entre si, né? E aí é possível você fazer busca, tá? Então você vai fazer uma busca e você consegue gerar algum tipo de informação a partir daí, tá? Aqui mais um exemplo, tá, desse cara aqui de 2018, tá? Ele faz também um processamento aqui de um gráfico, tá? Um grafo, né? Então, assim, vocês podem depois dar uma olhada, né? E aí a gente tem também as abordagens baseadas ou agnósticas ao modelo, tá? Então, assim, algumas vezes a lógica para gerar uma recomendação é muito complexa de ser explicada, tá? E aí, nesse caso, a gente pode usar uma abordagem post-hoc ou então agnóstica ao modelo. E aí, as recomendações e as explicações são geradas por modelos diferentes.